Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 33. Uma mensagem das trevas. Vocês encontraram? Perguntou Randy, enquanto seguia a rua descendo um estreito lance de escadas. As cozinhas ficavam nos andares de baixo, e os serviçais que acompanhavam os convidados haviam sido mandados para lá. Ou o Matt está machucado de verdade? Ah, está tudo bem com o Matt, Lord Randy. O farejador franziu a testa. Pelo menos ele fala como se estivesse tudo bem, e resmunga como alguém saudável. Não quis preocupá-lo, mas precisava de um motivo para trazer o senhor aqui embaixo. Encontrei o rastro. Foi fácil. Todos os homens que incendiaram a estalagem entraram em um jardim murado atrás da mansão, e os Trollocs foram com eles. Isso aconteceu ontem, eu acho. Talvez até mesmo anteontem à noite. Ele hesitou. Lord Randy, eles não saíram mais. Ainda devem estar lá dentro. Ali no pé da escada dava para ouvir o som dos serviçais se divertindo. O som de risadas e cantoria. Alguém tocava uma sabiola, tirando um som rouco que acompanhava as palmas e os passos de dança. Não havia paredes enfeitadas ou tapetes por ali. Apenas pedra nua e um revestimento de madeira simples. A luz nos corredores vinha de tochas rústicas que deixavam o teto cheio de fumaça, com tanto espaço entre elas que a luz era mais fraca no meio. Fico feliz por ter voltado a falar com naturalidade comigo, comentou Randy. Depois daquele monte de reverências, estava começando a pensar que você era mais cair-rieno que os próprios cair-rienos. Húrin corou. Bem, quanto a isso... Ele olhou de relance na direção da origem do barulho, no fim do corredor, e pareceu querer cuspir. Eles fingem ser tão educados, mas... Lord Randy, todos dizem que são leais a seus mestres ou mestras, mas insinuam que estão dispostos a vender o que sabem ou o que ouviram. E depois de alguns copos, quando decidem contar as coisas baixinho, sussurrando em seu ouvido, os segredos que revelam sobre seus senhores deixariam você de cabelos em pé. Eu sei que eles são cair-rienos, mas nunca ouvi falar de uma coisa dessas. Em breve estaremos longe daqui, Húrin. Randy esperava que aquilo fosse verdade. Onde fica esse jardim? Húrin virou em um corredor lateral que levava aos fundos da mansão. Você já trouxe Ingtar e os outros aqui embaixo? O farejador negou com a cabeça. Lord Ingtar se deixou encurralar por 6 ou 7 daquelas senhoras que se dizem damas. Não consegui chegar perto bastante para falar com ele. E Velincidade estava com Bartanes. Pelo olhar que ela me lançou quando cheguei perto, preferi nem tentar contar o que tinha acontecido. Dobraram outro corredor, e lá estava Loyal e Matt. O Ogier precisava ficar um pouco curvado por causa do teto baixo. O sorriso de Loyal ia de orelha a orelha. Ah, aí está você. Nunca fiquei tão feliz em escapar de alguém quanto daquela gente lá em cima. Eles ficavam me perguntando se os Ogier voltariam, se Galdrian concordar em pagar o que devia. Parece que todos os construtores Ogier foram embora porque Galdrian parou de pagá-los, a não ser com promessas. Eu disse várias vezes que não sabia nada a respeito, mas metade pareceu achar que eu estava mentindo, e a outra metade que eu estava insinuando alguma coisa. Logo iremos embora daqui, assegurou Randy. Matt, você está bem? O rosto do rapaz parecia ainda mais encovado do que ele se lembrava, mesmo na estalagem, e suas maçãs do rosto estavam mais proeminentes.
Estou me sentindo bem, respondeu Matt ranzinza. Mas certamente não tive problemas em deixar os outros serviçais. Os que não me perguntavam se você me deixava passar fome pensavam que eu estava doente. E aí não queriam chegar muito perto. Você sentiu a presença da adaga? Perguntou Randy. Matt negou com a cabeça carrancudo. A única coisa que senti foi que havia alguém me observando quase o tempo todo. Essa gente é tão ruim quanto os desvanecidos em matéria de espreitar. Que me queime. Meu coração quase saiu pela boca quando Hurin disse que tinha encontrado o rastro dos Amigos das Trevas. Randy, eu não consigo sentir nada e procurei do porão ao sótão desse maldito prédio. Isso não significa que ela não está aqui, Matt. Eu a coloquei no baú junto com a trombeta, lembra? Talvez isso a impeça de senti-la. Acho que Faye não sabe abrir o baú, ou não teria se dado ao trabalho de carregar aquele peso, mesmo quando fugiu de Faldara. Todo aquele ouro é insignificante perto da trombeta de Valéria. Quando a encontrarmos, também encontraremos a adaga. Você vai ver. Desde que eu não precise mais fingir que sou seu serviçal, resmungou Matt. E desde que você não enlouqueça. E... Ele apertou os lábios e não terminou a frase. Randy não está louco, Matt, respondeu Loyal. Os cairienos jamais o deixariam entrar aqui se ele não fosse um lorde. Eles é que são os loucos. Eu não estou louco, retrucou Randy ríspido. Ainda não. Hurin, me mostra esse jardim. Por aqui, Lord Randy. Eles saíram para a noite, atravessando uma porta tão pequena que Randy precisou se curvar para passar, e Loyal foi forçado a se agachar e encolher os ombros. Havia luz amarelada suficiente vindo das janelas acima para que Randy conseguisse divisar paredes de tijolos entre os canteiros de flores quadrados. A sombra dos estábulos e de outros prédios próximos se confundiam na escuridão dos dois lados. Fragmentos de música chegavam até ali, tanto vinda dos serviçais se divertindo abaixo, quanto das pessoas que entretinham a nobreza acima. Hurin os guiou pelo rastro do jardim, até não haver resquício nem mesmo da luz pálida, e eles precisavam da luz do luar para divisar o caminho, enquanto as botas raspavam suavemente nos tijolos. Os arbustos, que teriam parecido exuberantes e cheios de flores à luz do dia, eram montes de formas estranhas no escuro. Randy mantinha a mão na espada e não permitia que seus olhos se detivessem em qualquer ponto. Uma centena de Trollocs podia estar ao redor dele sem ser vista. Ele sabia que Hurin teria sentido o cheiro dos Trollocs se eles estivessem próximos, mas saber aquilo não era de muita ajuda. Se Bartanes era um amigo das trevas, então pelo menos alguns de seus serviçais e guardas também eram. E Hurin nem sempre conseguia farejá-los. Não seria muito melhor se os amigos das trevas saíssem das sombras em vez dos Trollocs. Ali, Lord Randy, sussurrou Hurin apontando. À frente, erguia-se um muro de pedra um pouco mais alto que a cabeça de Loyal, formando um quadrado de no máximo 50 passos de lado. Randy não conseguia ter certeza no escuro, mas parecia que os jardins se estendiam além da construção. Perguntou-se por que Bartanes teria uma seção murada no meio do próprio jardim. Não se via qualquer telhado nas paredes. Por que eles entrariam e ficariam ali? Loyal se curvou para falar no ouvido de Randy. Eu disse a você que isso aqui já foi um bosque ou guia um dia. Randy, o portal dos caminhos fica atrás desse muro. Eu posso sentir. Randy ouviu Matt suspirar, perdendo as esperanças. Não podemos desistir, Matt, disse. Não estou desistindo. Só sou inteligente o bastante para não querer viajar outra vez pelos caminhos. Pode ser que a gente precise fazer isso, retrucou Randy. Vá atrás de Ingtar e Verin. Dê um jeito de falar com eles a sós, não importa como, e avise que acho que Fen fugiu por um portal dos caminhos com a trombeta. Não deixe mais ninguém ouvir. E lembre-se de bancar. Todos acham que você sofreu uma queda. Ficava admirado por alguém se arriscar pelos caminhos, até mesmo Fen, mas aquela parecia ser a única resposta. Eles não ficariam um dia e uma noite simplesmente sentados ali, a céu aberto.
Matt curvou-se em uma grande reverência e sua voz estava carregada de sarcasmo. Agora mesmo, milord. Como quiser, milord. Devo portar seu estandarte, milord? E foi na direção da mansão, até seus resmungos sumirem com a distância. Agora eu tenho que mancar. Da próxima vez vai ser um pescoço quebrado ou... Ele só está preocupado com a adaga, Randy, comentou Loyal. Eu sei, respondeu Randy. Mas quanto falta até que ele diga a alguém o que sou, mesmo sem querer? Não conseguia acreditar que Matt o trairia de propósito. Achava que ainda havia amizade o suficiente entre eles, pelo menos para isso. Loyal, preciso de um apoio para ver por cima do muro. Randy, se os amigos das trevas ainda estiverem... Não estão, Loyal. Me ajude aqui. Os três se aproximaram do muro, e Loyal se abaixou e juntou as mãos para sustentar o pé de Randy. O Ogier ficou em pé com facilidade, mesmo com o peso, e ergueu Randy apenas o suficiente para que ele olhasse por cima do muro. A fina lua minguante não oferecia muita luz, e a maior parte da área estava mergulhada nas sombras. Mas não parecia haver arbustos ou flores no interior do quadrado murado. Havia apenas um pálido banco de mármore, posicionado de forma a permitir que um homem se sentasse nele para observar o objeto que se erguia no centro do quadrado, parecendo uma enorme lápide. Randy segurou o topo do muro e se alçou. Loyal soltou um protesto abafado e tentou segurar seu pé, mas ele se soltou e passou por cima do muro, descendo do lado de dentro. A grama sob seus pés estava curta, e Randy pensou, vagamente, que Bartanes devia deixar pelo menos algumas ovelhas entrarem. Pôs-se a observar a placa de pedra sob as sombras, o portal dos caminhos, e se assustou ao ouvir o som de botas ateiçando no chão ao seu lado. Húrin se levantou, espalhando a poeira das boas roupas. O senhor deveria tomar mais cuidado quando fizer essas coisas, Lord Randy. Qualquer um podia estar escondido aqui, ou qualquer coisa. Ele examinou a escuridão por entre os muros, tocando o cinturão como se buscasse a espada curta e a quebra-espada que tivera que deixar na estalagem, uma vez que os serviçais não andavam armados em Cairhien. Se pular num buraco sem olhar primeiro, sempre encontrará uma cobra. Você teria sentido o cheiro deles, retrucou Randy. Talvez. O farejador inspirou profundamente. Mas só posso sentir o que eles já fizeram, não o que pretendem fazer. Randy ouviu o som de algo raspando no muro acima de sua cabeça, e logo em seguida avistou Loyal, pendurado do lado de dentro. O Ogier sequer precisou esticar os braços para encostar as botas no chão. Impulsivos, resmungou. Vocês, humanos, são sempre tão impulsivos e apressados. E agora você me fez agir da mesma forma. O ancião Ramon usaria seu tom de voz mais severo comigo e minha mãe. A escuridão escondia o rosto de Loyal, mas Randy tinha certeza de que as orelhas do Ogier tremelicavam bruscamente. Randy, se você não começar a ser pelo menos um pouco cuidadoso, vai me causar problemas. Randy foi até o portal dos caminhos e andou ao redor dele. Mesmo de perto, aquilo não parecia mais do que um espesso quadrado de pedra um pouco mais alto que ele, que passou a mão sobre a pedra bem depressa, mas notou que a parte de trás era lisa e fria ao toque, enquanto a frente fora esculpida pelas mãos de um artista. Vinhas, folhas e flores cobriam a superfície, cada uma tão bem feita que quase pareciam reais à luz fraca do luar. Randy tateou o chão à frente do portal. Parte da grama fora arrancada, formando 2 arcos como os que o portal faria ao abrir. Isso é um portal dos caminhos? Perguntou Húrin hesitante. Já ouvi falar deles, é claro, mas... Ele farejou o ar. O rastro vai direto até ele e para, Lord Randy. Como vamos seguir os amigos das trevas agora? Ouvi falar que quem entra em um portal dos caminhos sai louco. Isso quando sai. Dá para atravessar o portal, Húrin. Eu já fiz isso e também Loyal, Matt e Perrin. Randy não desviou os olhos do emaranhado de folhas gravadas na pedra. Uma delas era diferente das outras
ele sabia. Encontrou a folha de 3 pontas da lendária Avendesora, a árvore da vida, e a tocou. Aposto que você consegue seguir o rastro deles pelos caminhos. Podemos segui-los para onde quer que tenham ido. Não haveria mal em provar a si mesmo que conseguisse forçar a atravessar o portal. Espere, eu vou mostrar. Ele ouviu Húrin gemer. A folha estava esculpida na pedra igual a todas as outras, mas ele conseguiu pegá-la. Loial também gemeu. Por um segundo, o enfeite de pedras deu a impressão de ser feito de plantas vivas. As folhas pareciam ter sido agitadas por uma brisa e as flores pareceram ganhar cor mesmo no escuro. No centro da figura surgiu uma linha e 2 metades da placa de pedra se abriram bem devagar na direção de Randy. Ele recuou para deixá-las se abrirem por completo. O que apareceu no espaço entre as placas não era o outro lado do quadrado murado, mas também não era o reflexo prateado e opaco que Randy lembrava. Em vez disso, o que via era uma paisagem negra, tão escura que parecia tornar a noite ao redor um pouco mais clara. O breu avançou devagar por entre os portões que ainda se abriam. Randy pulou para trás com um grito e acabou derrubando a folha de Avendesora. Loial gritou. Maquinshin! O vento negro! O som do vento encheu seus ouvidos. A grama balançou e a poeira do chão começou a subir. O vento parecia carregar os gritos de 1000 vozes insanas. 10.000 sobrepondo-se, sufocando umas às outras. Randy conseguia distinguir algumas delas, embora tentasse não fazê-lo. Sangue tão doce. Tão doce beber o sangue que pinga, pinga, pinga tão vermelho. Olhos bonitos, muito bonitos. Eu não tenho olhos. Arrancar os olhos da sua cabeça, moer seus ossos, quebrar seus ossos dentro da carne, sugar o tutano enquanto você grita. Grita, grita, gritos cantantes. Cante seus gritos. E, pior que todas as vozes, um sussurro no meio de tudo mais. Autor, autor, autor. Randy se envolveu com o vazio e o abraçou sem se importar com o brilho torturante e nauseante de Saidin logo no canto dos olhos. O maior de todos os perigos dos caminhos era o vento negro, que roubava a alma dos que matava e enlouquecia os que deixava viver. Maquinshin era parte dos caminhos. Não era capaz de atravessar os portais. Mas ali estava ele, soprando noite adentro, e o vento negro chamava seu nome. O portal dos caminhos ainda não estava totalmente aberto, se conseguissem colocar a folha de Avendesora de volta. Randy viu Loial engatinhando à procura, tateando a grama na escuridão. Saidin o preencheu. Randy sentiu como se seus ossos estivessem vibrando. Sentiu o fluxo calcinante e gélido do poder único. Sentiu-se verdadeiramente vivo, como jamais se sentira sem aquilo. Sentiu a mácula oleosa. Não. Ele gritou uma resposta para si mesmo dentro de sua cabeça, sem fazer barulho. Aquilo está vindo atrás de você e vai matar todos nós. Ele investiu com tudo contra o volume negro, que já se arrastava uma braça à frente do portal. Não sabia o que usava para investir, nem como fazia, mas uma fonte radiante de luz nasceu no coração daquelas trevas. O vento negro guinchou, agonizando em 10.000 uivos sem palavras. Lentamente, cedendo palmo a palmo, relutante, a escuridão retrocedeu. O avanço se reverteu aos poucos, de volta para o portal ainda aberto. O poder corria por Randy como uma torrente. Ele sentia sua ligação com Saidin, que era como um rio transbordando. Sentia a conexão entre ele e o fogo puro que ardia no coração do vento negro, uma catarata em fúria. O calor dentro dele era calcinante, mais do que isso. Era capaz de derreter pedras, vaporizar aço e fazer até mesmo o ar irromper em chamas.
O frio aumentou até que o ar em seus pulmões já devesse estar congelado, duro e sólido como metal. Sentia que aquilo o oprimia. Sentia a vida sendo desmanchada aos poucos, como a terra macia nas margens de um rio. Sentia a essência de seu eu sendo consumida. Não posso parar. Se aquilo sair, preciso matá-lo. Eu não posso parar. Desesperado, ele se agarrou a fragmentos de si mesmo. O poder único atravessava-o, rugindo, e ele navegava como um tronco solto em uma corredeira. O vazio começou a derreter e transbordar. Começou a fumegar com o frio congelante. O portal dos caminhos parou e começou a se fechar. Randy observou aquilo, certo em seus pensamentos vagos que flutuavam para fora do vazio, de que estava apenas vendo o que queria ver. Os portões se aproximaram mais um do outro, empurrando o Maquinchin de volta, como se o vento negro fosse sólido. O inverno ainda rugia lá dentro. Tentando entender o que acontecia com a mente vaga e distante, Randy assistiu a Loyal, ainda engatinhando, afastar-se dos portões que se fechavam. A fenda foi diminuindo até sumir. As folhas vinham se fundir em uma parede sólida que virou pedra. Randy sentiu a ligação entre ele e o fogo se romper. Sentia o fluxo do poder que o atravessava. Mais um instante, e ele teria sido completamente arrebatado. Tremendo, caiu de joelhos. Aquilo estava lá, dentro dele, Saidin. Não fluía mais, mas estava ali, em um reservatório. Era um reservatório do poder único. Vibrava com aquilo. Conseguia sentir o cheiro da grama, a terra abaixo, a pedra dos muros. Mesmo no escuro, via cada folha de grama sozinha, e em conjunto com as outras, todas elas ao mesmo tempo. Conseguia sentir cada minúscula movimentação do ar em seu rosto. Sentia na língua o gosto azedo da mácula, e seu estômago embrulhado sofria espasmos. Ele se debateu freneticamente, tentando sair do vazio. Ainda de joelhos, sem se mover, lutou para se libertar. E então, tudo o que restava era aquela impureza se desmanchando em sua língua, o embrulho em seu estômago e a lembrança. Tão vivo. Você nos salvou, construtor. Rony estava com as costas contra o muro e a sua voz saiu rouca. Aquela coisa. Aquilo era o vento negro? Era pior do que... Ia atacar aquele fogo na gente? Lord Hand, aquilo feriu o senhor. Aquele negócio encostou em você. Ele foi correndo até Randy, que tentava se levantar, ajudando-o. Loyal também estava levantando, limpando as mãos e os joelhos. Nunca conseguiremos seguir Fen por ali. Randy tocou o braço de Loyal. Obrigado. Você nos salvou mesmo. Você me salvou, pelo menos. Aquele estava me matando. Estava me matando e foi... maravilhoso. Ele engoliu em seco. Ainda havia um leve vestígio do gosto da mácula em sua boca. Quero beber alguma coisa. Eu só encontrei a folha e a coloquei no lugar, respondeu Loyal, dando de ombros. Parecia que o vento ia nos matar se não conseguíssemos fechar o portal. Temo não ser um herói muito bom, Randy. Estava com tanto medo que mal conseguiu pensar. Nós dois estávamos com medo, retrucou Randy. Podemos até ser um péssimo par de heróis, mas é o que temos. É bom que Ingtar continue conosco. Lord Hand, perguntou Rune hesitante. Será que a gente pode ir embora agora? O farejador fez um escarcéu, pois não queria deixar Hand pular o muro primeiro, não sem saber quem os esperava do outro lado. Até que o rapaz lembrou que, dos três, era o único armado. Mesmo assim, Rune não pareceu feliz em deixar Loyal erguer Hand. Hand caiu de pé, com um baque, passando a examinar a noite com os olhos e ouvidos. Por um instante, teve a impressão de ter visto algo se mover e pensou ter ouvido o som de passos no calçamento de tijolos.
Mas nada daquilo se repetiu, e ele achou que o nervosismo o estivesse fazendo imaginar tudo. Achava que tinha o direito de estar nervoso. Virou-se para ajudar Húrin e desceu. Lord Hand, começou Húrin, assim que pôs os pés no chão. Como a gente vai seguir os Amigos das Trevas agora? Pelo que eu vi sobre essas coisas, a essa altura eles já devem estar a meio mundo daqui, em qualquer lugar. Veren vai saber como. De repente, Hand sentiu vontade de rir. Para encontrar a trombeta e a adaga, se é que elas ainda podiam ser encontradas, ele precisava voltar para o lado das Aes Sedai. Elas o haviam libertado, e agora ele precisava voltar. Não deixarei Matt morrer sem tentar. Loyal se juntou a eles e os três retornaram à mansão. Foram recebidos por Matt, que abriu a portinhola bem na hora em que Randy levava a mão à maçaneta. Veren disse que não é para você fazer nada. Disse que, se Ronin descobriu onde está a trombeta, é tudo que podemos fazer por enquanto. E também disse que partiremos assim que você voltar e bolaremos um plano. E estou dizendo que essa é a última vez que eu corro de um lado para outro levando recados. Se quiser dizer alguma coisa a alguém, pode falar você mesmo, daqui para frente. Matt olhou para trás deles, analisando a escuridão. A trombeta está em algum lugar lá fora, em outro prédio. Você viu a adaga? Randy o fez virar e voltar para dentro. Não está em nenhum prédio, Matt. Espero que Veren tenha uma boa ideia do que fazer agora, porque não tenho nenhuma. Matt parecia querer fazer perguntas, mas se deixou empurrar pelo corredor mal iluminado. E até se lembrou de bancar quando chegaram ao andar de cima. Quando Randy e os outros entraram mais uma vez nos salões cheios de nobres, receberam numerosos olhares. Randy se perguntou se, de alguma forma, todos sabiam sobre o que acontecera lá fora, ou se deveria ter mandado Húrin e Matt esperarem no salão da frente. Até que percebeu que os olhares não eram diferentes dos de antes, curiosos e calculistas, imaginando o que o Lorde e o Ogier estiveram tramando. Os serviçais eram invisíveis para aquelas pessoas. Ninguém tentou se aproximar deles, já que estavam juntos. Parecia haver protocolos conspiratórios no grande jogo. Qualquer um podia tentar ouvir uma conversa particular, mas não podia se intrometer. Veren e Ingtar juntos, e portanto sozinhos. Ingtar parecia um pouco atordoado. Veren olhou para Randy e os três de relance. Franziu a testa ao perceber suas expressões. Ajeitou o chale e foi em direção ao salão de entrada. Bartanes apareceu assim que entraram no aposento, como se alguém tivesse avisado que o grupo estava de partida. Vão embora tão cedo? Veren Sedai, não consigo persuadi-la a ficar um pouco mais? Veren negou com a cabeça. Precisamos ir, Lord Bartanes. Não venho a Caerien há anos. Fiquei feliz por seu convite ao jovem Rand. Foi interessante. Então que a graça a leve em segurança à estalagem. A grande árvore, não é? Quem sabe vocês não me honram com suas presenças outra vez? Você me honraria, Veren Sedai, assim como você, Lord Rand, e você, Lord Ingtar, sem mencionar você, Loyal, filho de Arente, filho de Halan. Sua reverência foi um pouco mais profunda para a Sedai do que para os outros, mas mesmo assim não foi mais que uma leve inclinação de cabeça. Veren assentiu. Quem sabe? Que a luz o ilumine, Lord Bartanes. Ela se virou para a porta. Quando Rand se moveu para seguir os outros, Bartanes segurou a manga de sua camisa com 2 dedos, detendo-o. Matt fez menção de ficar também, mas Húrin o puxou para junto de Veren e dos demais. Você joga o grande jogo em um nível mais profundo do que eu imaginava, começou Bartanes, em voz baixa. Quando ouvi seu nome, não consegui acreditar. Ainda assim você veio e se encaixa na descrição e... Recebi uma mensagem para você. Acho que vou repassá-la, no fim das contas. Rand sentiu um calafrio enquanto Bartanes falava, mas a última frase o fez encarar o Lorde. Uma mensagem? De quem? Lady Selene?
De um homem. Não o tipo de homem para o qual eu normalmente levaria recados, mas ele sabe alguns segredos meus, de maneira que não posso ignorá-lo. Não me disse o nome, mas era Lugaderno. Ah, você o conhece? Conheço. Fen deixou uma mensagem? Randy examinou o grande salão ao redor. Matt, Veren e os outros esperavam perto da porta. Serviçais de Libré aguardavam, rijos, ao longo das paredes, prontos para assaltar a primeira ordem, mas parecendo não ver nem ouvir o que se passava. Os sons da festa chegavam até ele, vindos do interior da mansão. Não parecia um lugar propício ao ataque de amigos das trevas. Que mensagem? Ele disse que esperará por você na ponta de Toman. Ele tem o que você procura, e se quiser de volta, terá que segui-lo. Caso você se recuse, ele diz que caçará seu sangue, sua gente e os que você ama até que você o enfrente. Parece loucura, claro. Um homem como aquele dizendo que vai caçar um lorde. Mas há algo estranho nele. Acho que ele é mesmo louco. Chegou a negar que fosse um lorde, mesmo quando qualquer um pode ver a verdade. Mas ainda tinha alguma coisa. O que é que ele leva consigo que precisa de Trollocs para guardar? O que é que você procura? Bartanes parecia chocado com a franqueza das próprias perguntas. Que a luz o ilumine, Lord Bartanes. Randy conseguiu fazer uma reverência, mas estava com as pernas tremendo quando se juntou a Veren e aos demais. Ele quer que eu o siga e vai ferir as pessoas de Campo de Elmond e Tan se eu não o seguir. Não tinha dúvidas de que Fen poderia fazê-lo e que o faria. Pelo menos, Egwene estava a salvo na Torre Branca. Teve visões nauseantes de hordas de Trollocs marchando sobre Campo de Elmond, de desvanecidos sem olhos espreitando Egwene. Mas como segui-lo? Como? Percebeu que já estava do lado de fora, montando o vermelho. Veren, Ingtar e os outros estavam em seus cavalos, e a escolta de Shien Arano se agrupava ao redor deles. O que você descobriu? Exigiu saber Veren. Onde ela está? Rony pigarreou alto e Loial se remexeu na cela alta. Esse daí os fitou. Fen usou um portal dos caminhos para levar a trombeta até a ponta de Toman, respondeu Randy apático. A esta altura ele já deve estar lá me esperando. Falaremos disso mais tarde, respondeu Veren com tanta firmeza que ninguém mais conversou no caminho de volta à grande árvore. Nos deixou, depois de uma ordem discreta de Ingtar, levando os soldados de volta para a estalagem em portão da frente. Rune precisou apenas olhar o rosto decidido de Veren, à luz do salão, para murmurar alguma coisa sobre tomar uma cerveja e recolher-se a uma mesa em um canto sozinho. A Aes Sedai dispensou os cumprimentos solícitos da estalajadeira, que esperava que ela tivesse se divertindo, e, em silêncio, levou Randy e os demais à sala de jantar reservada. Perrin ergueu os olhos de às jornadas de Jain, o viajante, quando eles entraram, e franziu a testa ao olhar notar suas expressões. Acho que não deu muito certo, não é? E perguntou, fechando o livro encadenado em couro. Lampiões e velas espalhados pela sala iluminavam bem o ambiente. Madame Tiedra cobrava caro, mas não economizava. Veren dobrou o chale com muito cuidado e o pendurou no espaldar de uma cadeira. Conte outra vez. Os amigos das trevas levaram uma trombeta por um portal dos caminhos, na mansão de Bartanes? O terreno da mansão já foi um bosque Ogier, explicou Loial. Quando construímos, as palavras se perderam em sua boca e suas orelhas baixaram sob o olhar da Aes Sedai. Rune o seguiu direto até o portal. Randy se jogou cansado em uma cadeira. Agora, mais do que nunca, preciso seguir Fen. Mas como? Eu o abri para mostrar a ele que ainda podíamos o seguir a trilha, não importava onde fosse. E o vento negro estava lá e tentou nos alcançar. Loial conseguiu fechar o portal antes que aquilo se libertasse completamente.
Ele ruborizou um pouco na última parte, mas era verdade. Loyal fechara o portal, até onde sabia. Makinshin poderia ter se libertado se o Ogier não tivesse agido. O vento estava de guarda. O vento negro? Matt suspirou, parando a meio caminho de uma cadeira. Pain também fitava Randy, assim como Venin e Ingtar. Matt caiu na cadeira com um estrondo. Você deve estar enganado, respondeu Venin por fim. Makinshin não poderia ser usado como guarda. Ninguém pode forçar o vento negro a fazer o que quer que seja. Aquilo é uma coisa do tenebroso, retrucou Matt entorpecido. E eles são amigos das trevas. Talvez saibam como pedir a ajuda dele ou fazê-lo ajudar. Ninguém sabe bem o que é Makinshin, respondeu Verin. A não ser, talvez, que é a essência da loucura e da crueldade. Não se pode argumentar com ele, Matt, nem negociar nem falar. Ele não pode sequer ser forçado a fazer algo. Nenhuma Aes Sedai viva conseguiria, e talvez nem mesmo qualquer um que já tenha vivido. Você realmente acha que Padan Vêin conseguiria fazer o que 10 Aes Sedai não conseguem? Matt negou com a cabeça. Um clima de desesperança pairava na sala, um ar de fracasso. Agora que o objetivo desaparecera, até mesmo Verin tinha uma expressão hesitante. Nunca imaginei que Fen teria a coragem necessária para se aventurar pelos caminhos. Ingtar parecia quase sereno, mas socou a parede de repente. Não me importa como, ou mesmo se, mas sei que Makinshin trabalha a favor de Fen. Eles levaram a trombeta de Valéria pelos caminhos, Aes Sedai. A esta altura já podem estar na praga, meio caminho de Tear ou Danchico, ou do outro lado do deserto Aiel. A trombeta está perdida. Eu estou perdido. Ele deixou as mãos caírem junto ao corpo e seus ombros se curvaram. Estou perdido. Fen está levando a trombeta para a ponta de Toman, disse Randy, tornando-se outra vez o centro das atenções. Venin o estudou com um olhar de desconfiança. Você disse isso antes. Como sabe? Ele deixou mensagem com Bartanes, respondeu Randy. Um truque, disse Ingtar com desdém. Ele não nos diria para onde segui-lo. Não sei o que o resto de vocês planeja fazer, interrompeu Randy. Mas eu vou para a ponta de Toman. Preciso ir. Parto com a primeira luz do dia. Mas, Randy, retrucou Loyal, levaremos meses para chegar à ponta de Toman. O que o faz pensar que Fen nos esperará por lá? Ele vai esperar. Mas quanto tempo vai levar para pensar que eu não estou a caminho? Por que ele deixou aquilo de guarda se queria que eu seguisse? Loyal, pretendo cavalgar o mais rápido que puder e, se Vermelho morrer, comprarei outro cavalo ou roubarei um se for preciso. Tem certeza de que quer vir comigo? Fiquei com você esse tempo todo, Randy. Por que eu abandonaria agora? Loyal puxou o cachimbo e a bolsa e começou a encher a cuia de tabaco. Sabe, eu gosto de você. E gostaria de você mesmo que não fosse Taverém. Talvez eu goste de você apesar disso. Várias vezes até parece que você me deixa até o pescoço em água fervente. De qualquer forma, eu vou junto. Ele sugou o pito para testar. Então pegou um palito de um jarro de pedra sob a lareira e o mergulhou na chama de uma vela para acender o cachimbo. E acho que você não pode me impedir. Bem, eu vou, acrescentou Matt. Fei ainda está com a adaga, então eu vou. Mas essa história de serviçal acaba hoje. Pen suspirou com uma expressão pensativa nos olhos amarelos. Acho que também vou. Depois de um momento sorriu. Alguém precisa manter o Matt longe de problemas. E nem foi um truque inteligente, murmurou Ingtar. Vou dar um jeito de me encontrar a sós com Bartanes, então descobrirei a verdade. Meu objetivo é recuperar a trombeta de Valéria, não perseguir uma história furada. Pode não ser um truque, sugeriu Verin medindo as palavras. Havia certas coisas deixadas nas masmorras de Faldara, alguns escritos que indicavam uma conexão
entre o que aconteceu naquela noite e... Ela olhou de relance para Randy com as sobrancelhas franzidas. A ponta de Toman. E acredito que encontraremos a trombeta lá. Mesmo que estejam indo para a ponta de Toman, retrucou Ingtar. Feio algum outro amigo das trevas pode ter tocado a trombeta 100 vezes quando chegarmos lá, e os heróis que voltaram do túmulo lutarão ao lado da sombra. Fen poderia ter tocado a trombeta 100 vezes desde que saiu de Faldara, respondeu Verin. E eu acho que teria, se soubesse abrir o baú. Precisamos nos preocupar com ele encontrar alguém que saiba. Precisamos segui-lo pelos caminhos. A cabeça de Pen se ergueu abruptamente e Matt se mexeu na cadeira. Loyal soltou um gemido baixinho. Mesmo que conseguíssemos dar um jeito de passar pelos guardas de Bartanes, disse Randy. Acho que ainda encontraríamos Maquinchin lá. Não podemos usar os caminhos. E quantos de nós conseguiriam entrar despercebidos no terreno de Bartanes? Perguntou Verin, descartando a hipótese. Há outros portais dos caminhos. O pouso Tzofo não fica muito longe da cidade, para o sul e para o leste. É um pouso jovem. Foi redescoberto há, talvez, 600 anos. Mas os anciões Ogirs ainda cultivavam portais dos caminhos naquela época. Então, o pouso Tzofo deve ter um portal. E ele está lá, e partiremos à primeira luz da manhã. Loyal soltou um gemido um pouco mais alto, e Randy não soube dizer se era por causa do portal dos caminhos ou do pouso. Ingtar não parecia convencido, mas Verin era suave e implacável como neve deslizando pela montanha. Ordene que seus soldados fiquem prontos para partir, Ingtar. Mande Rory informar Uno antes que ele vá para a cama. E acho que deveríamos todos dormir o mais cedo possível. Esses amigos das trevas ganharam pelo menos um dia de vantagem, e eu pretendo diminuir a diferença amanhã. A essa da rechonchuda era tão firme que já estava empurrando Ingtar pela porta antes mesmo de terminar de falar. Randy seguiu os outros para fora, mas parou ao lado da Aes Sedai quando chegou à porta e observou Matt seguir pelo corredor à luz das velas. Por que ele está com essa aparência? Perguntou. Achei que você o tivesse curado, pelo menos, para ele ainda ter algum tempo. Ela esperou que Matt e os outros virassem na escada e subissem antes de falar. Parece que isso não funcionou tão bem nele quanto esperávamos. A doença tomou um rumo interessante nele. Sua força permanece, e acho que ele a manterá até o fim. Mas seu corpo está se desgastando. Diria que ele tem mais algumas semanas, no máximo. Está vendo? Há motivos para nos apressarmos. Não preciso de outro empurrão, Aes Sedai, respondeu Randy, fazendo o título soar duro. Matt, a trombeta, a ameaça de Fen, luz, até Yuen, que me queime. Eu não preciso de outro empurrão. E você, Randy Altor, sente-se bem? Ainda resiste ou se rendeu à roda? Vou com você em busca da trombeta, respondeu. Além disso, não há nada entre eu e qualquer Aes Sedai. Está entendendo? Nada. Ela não respondeu e ele se afastou. Mas quando se virou para subir a escada, viu que ela ainda observava com olhos escuros, aguçados e pensativos.